Boa noite, meus amores. Estamos aqui com a nossa live terapia, mais uma semana. Essa é a nossa terceira live, falando sobre constelação familiar sistêmica. E seja bem-vindo. Já está entrando aí o pessoal, Esther, Joluque, acho que é isso, né? Sejam bem-vindos sobre constelação familiar sistêmica e a prevenção do suicídio. Estamos aqui hoje, né? O nosso tema, estamos com Lívia, estaremos, né, com Lívia e Alessandra, as duas consteladoras. Sejam todos bem-vindos. Eu preciso que vocês falem se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Sextou hoje aqui, né, com a nossa garrafinha d'água. O tema de hoje é constelações familiares sistêmica e um novo olhar para o suicídio. Sejam todos bem-vindos. Entrei 5 minutinhos antes para aguardar vocês aqui e começar já a emanar aí tudo que o universo tem de bom pra gente, pedindo, né, a Deus que nos ajude. Como vocês estão? Vocês podem me falar aí se está bom o som, se está bom a imagem. Ai, obrigada, Esther, obrigada, muito bom, perfeito. E assim a gente vai aqui esperando, né, as participantes que estarão conosco, que é a Lívia e a Tati entrou, seja bem-vinda, Tati. A Lívia, Juna entrou. Sejam todos bem-vindos, gente. Estão pedindo aqui já para participar. Todos sejam bem-vindos. Que a nossa noite seja maravilhosa. Que a gente consiga transmitir. Tudo bem, Tati? Tá na ponte? Como é que você está? Ai, a Lívia chegou aí, a nossa participante, a nossa consteladora. Lívia, entra, Lívia, pede para participar e vem com a gente. Enquanto isso, eu vou colocar uma musiquinha aqui, deixa eu ver se eu consigo, gente. Ai, a minha internet não tá muito boa. Elaine, diretamente de Portugal. Elaine tá aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda. Tá na ponte, né, Tati? Imaginei. Mas essa live vai ficar gravada, tá? Então, vocês aproveitem. Desde já, envia essa live aí. Zuleika tá entrando. Para todas as pessoas. Não são para todos os contatos, não, tá, gente? Só para aqueles que você sabe que precisa ouvir. Envia essa live nessa noite. Para todos aqueles que você sabe que precisa ouvir essa live, tá bom? Não é para todos não, hein? Combinado? Eu tô enviando aqui. Já vou aceitar já, Lívia. A Alessandra também tá entrando. Diana, seja bem-vinda. A Fê. Ih, tô gostando de ver, hein? O público tá bom. Renata entrou aqui. Beijos, Renata. Zuleika. Sejam bem-vindas. Ah, vou aceitar a Alessandra. Lívia. Oi, a Alessandra já tá Olá, aqui, ó. Boa noite. olá, querida, tudo bem? Me ouve bem? Tudo bem, amor? Tudo bem, graças a Deus. Tentando aqui. Só falta. Tá quase na hora. Agora já tá na hora de iniciar a live, gente. Vamos lá. 20, 20, na hora de iniciar. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Ah,
Consegui convidar a Lívia. Agora vai ficar bom. Ah! Olha, linda ali. Olha aqui, estão vendo vocês. Você tá enxergando? Olha o privilégio de hoje estar entrando aí. Jogo, seja bem-vindo. Minha prima entrando, Ah, gente. o Sérgio, Bruna. Ai, é muita gente, eu tô amando, gente. Vamos lá, gente. Essa live é sobre constelação familiar Certo. sistêmica e a prevenção do suicídio. E o nosso tema hoje é constelações familiares sistêmica e um novo olhar para o suicídio, tá? Eu vou me apresentar para quem está chegando aí, que é do Instagram de vocês, Fabiana, sejam bem-vindas. Eu acho que eu não vou dar conta de falar todo mundo, mas, gente, gratidão desde já, tá? Dani, Lucas, Vera, ai, gente, é muita gente, tá bom, hein, meninas? Meu nome é Kate Martins, eu sou psicopedagoga, sou pedagoga também, sou psicanalista e agora consteladora familiar. Eu estou há 20 anos, vai para 21 agora em novembro, como servidora pública na área da educação, trabalhando aí com crianças, né? O meu nicho na psicanálise são crianças e adolescentes. E agora a gente está com esse desafio aí de fazer essa live para vocês, trazendo novos conhecimentos a respeito da constelação familiar sistêmica, tá? Aí hoje eu estou aqui para somar um pouquinho com vocês e falar um pouquinho dos nossos conhecimentos, né? Vamos lá, vamos na ordem. Eu vou pedir a Lívia para se apresentar e depois a Alessandra, tá bom, Tá bom. amores? Pode falar, Vocês estão Lívia. me ouvindo bem? Sim. Sim. Perfeito, gente. Boa noite. Meu nome é Lívia. Eu tenho uma filha de 11 anos. Eu trabalhei durante 13 anos na área técnica como projetista de tubulação. Hoje eu sou consultora comercial, também jogo tarô. Sou psicanalista em interna formação, porque enquanto terapeuta, nossa formação não termina nunca, né? E sou facilitadora da constelação familiar sistêmica. É um show. Muito bem. Seja bem-vinda, Obrigada. Lívia. Vamos lá, sou eu agora, né? Então, eu sou Alessandra Kessler, sou casada, sou mãe de uma filha linda também, né? Eu sou artista de alma porque eu já fiz artes plásticas e artes cênicas no começo da aquela primeira faculdade, né? Ai, eu vou ganhar o mundo. Fiz arte literalmente e depois me engajei assim na pedagogia. Já sou formada há mais de 15, 16 anos, né? Atuo desde então, né? E aí, agora, como a Lívia falou, né? A gente está em formação da psicanálise para sempre, né? Porque uma vez que a gente começa a estudar a psicanálise é para sempre. E a constelação, ela me ganhou também, né? E assim, porque quando você começa a constelar, a constelação, você aprende sobre a constelação, ela é um meio de vida, né? É uma forma de viver, né? Você não consegue ser consteladora sem você mudar a sua postura de vida. E nisso eu tô, né, gente? E tô apaixonada. Muito bom. Matred está aí com a gente. Matred está aí com a gente. Seja bem-vinda, Alessandra. Matred, beijo, meu amor. Ah, a Matred também é consteladora da nossa equipe aí. Maravilhosa do Psicodrama. Estamos amando, né, gente? Muito demais. Bom. Enfim, né? Eu quero deixar um apelo para vocês que estão aí assistindo, para assistirem as lives anteriores. Assim que terminar essa, nós temos 2 gravadas aqui no meu feed. Porque elas estão bem amarradinhas uma com a outra, né? A de hoje, a gente vai falar amarrado com a da semana passada. E semana que vem será a última, será na próxima segunda-feira, dia 25, às 20h20. Então, vocês não percam também. Eu vou precisar muito que vocês divulguem e participem com a gente, tá? Eu gostaria de iniciar repetindo o lema da campanha Setembro Amarelo desse ano. Todo ano, Setembro Amarelo, né, que é uma campanha
de Prevenção ao Suicídio tem um lema. E esse ano é, se precisar, tá aqui na minha blusa, né? Se precisar, peça ajuda. Vamos, meninas, repetir? Se Se precisar, precisar, peça ajuda. peça ajuda. Eu vou iniciar aqui com uma frase, né, de Bert Helling, que foi o criador, né, das constelações familiares. Esther Silva já falou um pouquinho nas lives anteriores, vocês dão uma olhadinha lá, para a gente não ficar repetitiva. E ele falou assim, ó, faça as pazes com o seu passado, assim ele não atrapalha o seu presente. Foi uma das frases de Bert Helling, né? A sociedade de hoje, a gente está falando sobre as constelações familiares e o suicídio na sociedade atual, né? A sociedade de hoje, ela me parece muito preocupada com o futuro, com o presente, com o futuro. A gente quer prever, né? Aí a Lívia, como taróloga, né? Pode até dizer aí se faz parte, se faz sentido. A sociedade, ela quer prever o futuro. Ela quer entender o que vai acontecer no futuro. Isso no âmbito financeiro, no âmbito da profissão, né, profissional, no âmbito familiar, né? Vou casar, não vou casar, com quem? E no âmbito até da saúde, né? Nós vemos aí algumas pessoas que são famosas retirando órgãos, né? Retirando seio, porque na minha família tem uma predisposição para câncer. Então, para evitar preventivamente, tirou os seios, colocou uma prótese, pensando no futuro, né? Esse é o modelo da nossa sociedade, com medo de adoecer, querem enriquecer, não querem que os filhos tenham traumas. Quando Freud falou, né? Se você não quer ter filho traumatizado, não tenha filhos. Eles querem prever o futuro. Esquece, né, Lívia, que o futuro só será, no mínimo, saudável se nós estivermos alinhados com o nosso passado. Sim. E aí, gente, só se tiver. Lívia, mediante a pergunta é para a Lívia, mediante essa realidade, nos fale um pouco da sua visão sobre constelação familiar e o que essa ferramenta terapêutica nos traz de novidade para a nossa sociedade. A constelação familiar é uma ferramenta terapêutica que foi criada para trazer à consciência conflitos e alguns eventos familiares que vão vibrando no campo de um sistema familiar, nos dando a possibilidade de realinhá-los. E como é que a gente faz isso? Existe um conceito na constelação familiar sistêmica chamada de consciência de clã ou consciência de grupo, que é um conceito que conversa um pouco com o conceito de inconsciente coletivo de Jung, mas no sentido de macro, daquilo que não está atrelado somente ao sujeito, é maior do que ele, está ligado a um sistema, no caso, o sistema familiar dele. E de uma forma bem resumida, por exemplo, quando um determinado familiar no passado sofre uma injustiça, por exemplo, a consciência de clã vai trazer que essa injustiça sofrida, ela fica reverberando, fluindo, se fazendo presente de alguma forma com a finalidade de reparação daquele familiar. E isso vem à tona, fica muito claro numa sessão de constelação familiar, né? E a partir dessa tomada de consciência desse fato, o sujeito daquele sistema familiar, ele tem a oportunidade de fazer essa reparação e esse realinhamento. Muito bem. Então, a constelação familiar nos traz de novo, entendendo que o passado precisa estar alinhado com o nosso futuro. Exatamente. É basicamente isso, né? Enfim. Gente, eu vou falar mais uma frase. Hoje eu vou falar várias frases aí. Tô aqui inspirada, filosofando. As chamadas ovelhas cósmicas da família são, na verdade, caçadores natos de caminho de libertação para a árvore genealógica. Também é de Bert Helling. O que aprendemos nas constelações familiares é que a vida coloca pessoas e situações em nossos caminhos. Prestem atenção, pessoal, para que possamos aprender alguma lição. E quando isso não acontece, é como se elas retornassem para a gente aprender aquilo que a vida colocou no nosso caminho. Quando a gente exclui, quando a gente julga, quando a gente não aprende.
Alessandra, agora vai para a consteladora Bora. Alessandra, facilitadora, buscadora. O que Bert Helling falou sobre algumas situações que o campo, o nosso campo morfogenético, o universo, até mesmo a consciência de clã, né? A Lívia falou muito bem sobre a consciência de clã, Ótimo. achei muito legal esse conceito. O que ele não tolera e o que essas quebras trazem para a gente. Tá, então vamos lá. A gente precisa entender certas coisas. Antes da quebra, a gente precisa entender o que é a lei principal, né? Ou as leis principais que Bert fala, né? E é isso, as meninas falaram muito bem na live passada. Por isso até eu sugiro que vocês vejam na live passada. Mas vou dar aqui um spoilerzinho, né? A gente tem a lei da ordem, que é da hierarquia, aquele que chega primeiro. A lei do pertencimento, que todo mundo precisa pertencer a algum lugar. E a lei do equilíbrio, que é de dar e receber. Então, quando você tem uma desordem, fica fácil de entender que essas leis foram quebradas. Como assim? Vamos lá. Quando você tem quando você quebra a ordem da hierarquia, né? Você quer dizer que você não está no seu lugar. Você não está respeitando a hierarquia, ou então aquele que chegou primeiro, né? Que tem uma ordem de chegada, né? Então, quer dizer, você não está dando uma importância, uma precedência a ele, né? Então, você acaba se arrogando, né, daqueles que vieram antes de mim. E sendo que o que veio antes de mim, eles são mais importantes do que eu, né? E quando a gente tem a lei do pertencimento, quando você omite ou exclui alguma coisa, né? Seja algo, alguém, uma situação ou pessoa, isso vai reverberar para você de uma forma negativa. Então, tudo que nós excluímos, ele vai causar uma desordem no nosso sistema, na nossa alma, no nosso movimento de vida, sabe? E aí Exatamente. a gente tem por último, né, que é a lei do equilíbrio. Se você tem o equilíbrio, para você quebrar isso, você precisa, é o desequilíbrio, né? Então, é do dar e receber. É quando você dá mais do que você recebe mais do que você dá, né? Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, eu me dou muito para as pessoas, como eu ajudo, né? Então, isso causa, com certeza, um desequilíbrio entre a gente, né? Você projeta muito mais para o outro. Aí você diz assim, gente, isso ainda aconteceu comigo? Puxa vida, ninguém me valoriza, né? Não me respeitam. Então, isso é uma desordem, né? Das leis, No né? No sistema, né? Muito sistema. bem. Isso. Muito bem, gente. Perfeito. Então, aí, julgamento, vamos resumir, pessoal? Julgamento, exclusão e omissão. Isso. São isso que o nosso campo, o nosso clã, a inconsciência, né, de clã ou coletiva, o universo não tolera. Se a gente quebrar uma dessas ordens, aí desajusta, né? Uhum. A dinâmica da constelação familiar, né, ela é oculta e se mostra por trás de situações que parecem simples, né? No primeiro olhar, a gente olha assim, é tão simples a situação, mas quando ela se revela, a gente percebe que ela é bem complexa, bem complexa. E hoje, a nossa sociedade já está um pouco à frente do reconhecimento da saúde emocional, né? Nós estamos vendo aí, né, no Instagram, o pessoal está entendendo que não tem como ficar como era antigamente, demonizando e falando isso ou aquilo. Estão um pouco à frente, um pequeno avanço. Mas ainda a gente precisa avançar muito, muito mais. Nós já falamos alguns termos na constelação anteriores, né, das nossas lives, como compensação, identificação e exclusão. Lívia, agora é para as duas. Nós três vamos falar um pouquinho, vamos dar alguns exemplos, fiquem à vontade. O pessoal está perguntando, gente, eu estou aqui, ó, eu não estou conseguindo olhar o chat. Não, aqui, ó. Mas o pessoal está falando, Zuleika está falando que a quebra de hierarquia sempre acontece entre irmãos. É muito comum. Os irmãos mais velhos, é verdade.
tem que reverenciar, né? Segundo a constelação. Fala, Não, Alessandra. e não só entre os irmãos, mas às vezes entre os filhos e os pais, né? Sim. Então, isso às vezes é bem mais comum também, né? Aí você entra pelo julgamento também. E é bem complicado, né, gente? Bem complicado, porque assim, as coisas são simples de entender, mas nem sempre fáceis de executar, né? Eu posso começar, a Lívia vai falar, vê aí, gente. A Lívia começa para a gente ficar nessa batida aí. Então vai. Uma pode falar? Então tá. Por que a gente acredita que as constelações familiares nos trouxe um novo olhar para a questão do suicídio? Agora a gente vai entrar no suicídio. Falamos um pouquinho da questão da constelação, a gente vai alinhar com o suicídio. Certo. Olha, é uma questão muito complexa, né? A gente aqui está falando de um assunto muito denso e com muitas camadas. O sujeito com um pensamento suicida, ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Um psiquiatra, psicólogo, psicanalista. E a constelação familiar pode vir como recurso terapêutico para fazer parte dessa junta multidisciplinar que acompanha esse sujeito. É bom também, gente, a gente frisar que, em linhas gerais, o pensamento suicida ele vem acompanhado de uma dor e de um vazio muito grande, né? Que é uma dor que é muitas vezes incapacitante. E ele não reconhece essa dor, mas faz parte dele. E é aí que a constelação familiar pode entrar, trazendo clareza para esse sujeito que, de fato, essa dor pode não ser dele, mas sim do seu sistema familiar que está repercutindo ali na vida dele. E aí, eu volto a falar, que a gente falou lá no início, que tendo consciência disso, identificando onde aconteceu esse emaranhamento, que já foi falado nas lives passadas pelas meninas, né? Que é quando o sujeito revive inconscientemente algo vivido por algum integrante do sistema familiar dele no passado, ele tem essa possibilidade de fazer esse reconhecimento e esse realinhamento dessa questão agora no presente, para conseguir transformar o futuro dele, a forma dele viver e também dos seus descendentes a partir daí. Muito bem, Lívia. Nossa, alguém perguntou sobre como acontece essa exclusão. Josi, A Jo. Alguém quer responder? Eu posso responder. Olha só, então vamos lá, né? A Lívia falou muito bem sobre a dor, né? Mas deixa eu dar só responder aqui a Josina. Como que se dá a exclusão? É assim, quando você não reconhece uma situação, quando você diz assim, eu não vou pensar sobre isso, isso vai fazer de conta que não existe, né? Ou então, isso é uma situação ou algo, né? Agora, quando você pode excluir uma pessoa também, né? E como assim? Quando você não reconhece um natimorto, o que seria um natimorto, né? Um aborto que, mesmo que tenha sido ou provocado ou de uma forma natural, ele entra no nosso sistema, né? Então, a gente precisa incluí-lo nisso, né? Ou então, quando tem um assassinato no nosso sistema familiar e, por exemplo, eu não conto mais com esse meu parente que morreu, né? Ou então, quando algum parente, né, de uma linhagem direta, você chega assim, envergonha, né? Traiu, ele se prostituiu, ele não traiu, não se prostituiu, mas ele usa drogas. Então, você também é uma forma de exclusão, né? E que a gente precisa incluí-lo. E por que também isso também é tão importante? Porque na constelação, o que você não pode ter é o julgamento, né? Então, isso que eu falo que também é uma questão de comportamento, né? De um estilo de vida. Quando você começa a ser consteladora, quando você faz parte desse meio, a constelação, ela muda a sua visão. Ela muda seu jeito de agir, ela muda seu jeito de pensar, ela muda seu jeito de falar, entendeu? E isso reverbera, traz consequências pra gente, né? E daí? Fala, gente. Não,
não é interessante você puxar esse assunto também, Alessandra, porque existe uma coisa até que a Kate estava falando essa semana no Instagram dela, sobre histórias, segredos de família. Isso é muito sério, porque história de família é como se fosse um telefone sem fio, né? As pessoas vai passando, só que a gente vai mudando, né? Então, o que passou para minha mãe foi a mãe dela que falou, que a minha bisavó falou e a tataravó, só que muitas coisas são omitidas, porque, né, seja para proteger a imagem da família, exatamente. E aí a constelação familiar, ela pode vir trazendo também esse recurso, né, de algo que não foi me falado, que eu sofro, né, a influência hoje, mas que existiu lá no passado. E trazer as claras, né? E às vezes a gente sofre por coisas que a gente não sabe. Por que a gente repete, né, certos comportamentos? Por que além da gente repetir certos comportamentos, a gente atrai, né, certas coisas? Então, tem muito disso. E eu digo assim que a constelação, ela não é uma pílulazinha de remédio, solução para todos os seus problemas, sabe? Mas ela é tipo um raio-x, aonde você vai identificar o problema e ali você trabalha e você faz. Tanto é que o nosso grupo, né, essa live que a gente está fazendo, essa programação de live, a gente está até programando para mês que vem, preparem-se, né? Então, assim, tem essa questão, né, que a gente faz não só a constelação, mas como a gente faz um acompanhamento também, né? Não sei nem se já era o tempo de falar isso aqui, mas, assim, é porque pode falar. As coisas se tornam tão emergentes, né? Tão urgentes, que a gente não pode deixar de perder a oportunidade de falar isso, né? A gente consegue fazer esse raio-x através de constelação com bonecos. Eu tenho até aqui alguns aqui, não sei se consegue ver um pouquinho, ó. A gente consegue fazer constelação com representantes. A nossa equipe é excelente para isso. E é impressionante quando o campo ele fala e fala bem e audivelmente. E quando a gente tem uma instrução, uma orientação, né, da nossa mentora aí, da Esther, que ela faz essa leitura muito clara, muito certeira, né? E isso com certeza reverbera, muda a sua forma de pensar e muda o seu campo, né? Porque ali também a gente consegue consertar, depois a gente tem um acompanhamento, né? E é maravilhoso. E eu acho que quem não experimentou deve experimentar, porque depois que a gente experimenta a constelação, a gente vê assim, gente, como eu vivi isso antes, como era a minha vida antes, né? E quanto que isso pode agregar para você ter esse conhecimento, e não só pelo conhecimento, mas também para isso poder ficar assim, desvendar os olhos, né? Você tirar essas vendas dos olhos e você descobrir, gente, eu estava sofrendo por causa disso, porque quantas vezes, assim, um exemplo claro, né? Aí a gente chama isso de uma lealdade sistêmica, quando a minha bisavó era uma mulher separada, minha avó se separou, minha mãe se separou e eu me separei, né? Existe uma lealdade aí que a gente precisa quebrar, entendeu? E é isso, gente, eu tô falando. Então, perguntando aqui, eu vou falar. Mas é para falar mesmo. A gente está aqui para extrair o melhor de vocês, é isso mesmo, é para falar mesmo. Da exclusão, um exemplo. Não, só complementando o que ela falou, que a constelação ela nos dá a possibilidade, assim como a psicanálise, né, da gente não ser mais ignorantes de nós mesmos, né, a gente conhecer a nossa história. Isso é libertador, porque uma vez que você vê, não tem como dizer que não viu. Sim. Ah, verdade. Verdade. Aí nos leva a uma tomada de decisão. Exatamente. E é nessa tomada de decisão que a gente dá a mentoria, o acompanhamento. Porque não adianta eu descobrir e ficar, e agora? O que eu faço?
né? Uhum. O que eu faço depois que eu descobri? Isso aí. E a exclusão, como eu estava falando, é um exemplo prático, né? Quando essas pessoas fazem essas coisas que a gente considera como errado, quando não bate o mesmo temperamento, exemplo, um irmão que faz alguma coisa que eu não gosto, eu não convido para festa, eu não conto ele como um irmão, e eu excluí aquela pessoa de verdade, de fato, da minha vida, né? Eu não, é como se ele não fosse meu irmão. Eu estou excluindo ele da minha vida. É assim que funciona também a exclusão. Um exemplo prático, né? Além de tudo isso aí que elas falaram. Só Alessandra, você quer falar um pouquinho do tá, novo olhar do só suicídio? complementando o que você fala, né? Então a gente precisa tomar essa tomada de consciência para poder ressignificar. É isso que você fala, né? E só com a compreensão dessa estrutura que a gente consegue ir avante, né? A Lívia caiu. Ai, cadê a Lívia? É verdade. É assim mesmo, Alessandra. A gente só com a tomada de consciência que a gente consegue ressignificar, É, né? E muitas vezes o pensamento suicida, eu sinto ele, como a Lívia falou, né? Eu sinto e nem sei por quê. Minha vida está tudo normal, eu estou trabalhando, eu tenho minhas contas pagas, eu tenho minha família. E por que eu sinto essa vontade de morrer? Por que eu sinto essa dor que eu identifico, mas eu não identifico o porquê? Né? Às vezes, esse novo olhar que a constelação familiar traz. Porque às vezes essa dor não é sua. Às é do vezes, sistema. o que você sente, a vontade de morrer, não é sua. É do seu clã, como a Lívia falou. É do seu sistema familiar. A dor não é sua. Deixa eu chamar a Lívia aqui Chama. novamente. Por isso que muitas vezes a gente fica nesse sentimento, vive nessa dor e não sabe por quê. É, O pessoal está falando sobre lealdade isso, invisível, né? lealdade visível, lealdade inconsciente, né? Quer ver, por exemplo, quando a gente quebra, né? Eu falei sobre as quebras das leis, né? Quando a gente tem a quebra da lei do equilíbrio, ou melhor, o desequilíbrio, né? Você dá muito, mas muitas vezes você diz que tem dificuldade em receber, né? E é incrível que pareça que as pessoas têm mais dificuldade em receber do que em dar, né? E, e por quê, né? Porque muitas vezes aí entra as questões dos pais lá de antigamente, né? Porque elas tiveram dificuldade em tomar os pais, né? E aí eles não conseguiram receber dos pais. E aí tem muitas queixas ainda, né? De infância, né? E para receber, gente, eu preciso de ter essa humildade, né? Quantas vezes, assim, porque quanto você dá, você se sente um salvador, né? Aquela pessoa que está pronta para salvar todo mundo, que ela é até um tipo de arrogância, né? É difícil falar assim, né? Ou então ver assim, porque assim, elas pensam assim, se eu não fizer, quem vai fazer? Então eu tenho que fazer, eu tenho que dar, eu tenho que fazer mais, né? E não é assim, que a gente vê. E é engraçado que também que quem recebe muito, ele fica com uma dívida impagável. E às vezes acontece o abandono. E você não sabe por que marido foi embora, por que o filho ele não volta mais. Ah, meu filho não fala mais comigo, né? Porque acaba que quem dá muito começa a perseguir, né? Falar assim, tô te dando, e acaba cobrando também, né? Aí acaba, poxa, e você não vai me dar nada? Aí julga. Então você vê que tudo isso, ele está muito interligado, né? Sim. E esse tipo de coisa, ele impacta profundamente no nosso estilo de vida, na nossa vida.
E às vezes a gente não consegue reconhecer porque a gente não vê, porque isso está no campo sistêmico. E que aí a constelação vai revelar. Verdade. Alguém falou aqui que nós estamos a serviço dos nossos ancestrais, do nosso sistema, né? O pessoal está falando, a arrogância, salvador do mundo, é isso mesmo, é assim mesmo. A compensação, né, ela pode ser cega ou consciente, né, a compensação. Um exemplo, né, quando você nasce no sistema familiar, você já entra ganhando, que é a vida. Porém, você já entra perdendo, que é a liberdade, pois nós estamos a serviço desse sistema. Então, você já não é mais livre, né? Você precisa estar a serviço inconscientemente desse sistema. A vida se dá, tudo na nossa vida é através da compensação. É a lei do equilíbrio entre dar e receber. Tudo na vida tem a compensação. O tempo todo a gente quer dar e receber, né? Eu vou deixar aqui um exemplo prático, né? Por exemplo, se a minha avó foi traída, digamos que a minha avó foi traída e adquiriu um câncer, né? E eu, criança, arquivei aquilo ali, a Lívia caiu de novo. Lívia, pede para participar, meu amor. E eu Vou mexer nesse e a minha dela, avó gente, esse campo da adquiriu. Minha avó adquiriu um câncer e eu sigo a minha avó, né? Vovó, aí minha avó morre com câncer. E o que acontece comigo? Inconscientemente. Você tem o câncer. Isso aí, livre-arbítrio e consequência, exatamente. Eu sigo a minha avó e adquiro uma doença ou um pensamento suicida para querer morrer, porque eu quero sumir desse sistema. Vovó, eu te sigo. Eu falo para ela. Nesse caso, aí vem a identificação. Eu estou identificada com a minha avó. Nesse caso, eu estou colocando a Lívia aqui na live. Nesse caso, eu estou identificada com a minha avó para compensar, porque eu acho que eu posso resolver o problema da vovó. Vovó, calma, a senhora foi traída, a senhora adquiriu um câncer, mas inconscientemente, exatamente. Coloque seu nome aqui, Segrégio, eu não estou sabendo pronunciar. Muito bem, está participando, estou amando a sua participação de todos, mas o pessoal, quando fala, a gente fica feliz, né? Dá colinha, ajuda, aí a gente vai ficar livre aqui para falar. E eu falo para minha avó com arrogância, né? Criança, inocente, inconsciente, porém, a hierarquia não Celeste, gente. Permite, Celeste. Seja bem-vinda, Celeste. Porém, quando eu quero resolver algo da minha avó, eu quebro a lei da hierarquia, porque eu estou sendo arrogante, né? E aí, sim, há uma compensação negativa. A exclusão é o princípio de tudo. Ou seja, a lei é a quebra. Quando eu quebro essa lei, que eu levo a identificação com aquele que não é visto, levando a compensação. Certo? Então, eles estão tudo alinhados. Sim. Lívia, cadê você? Já Pede tá para participar, ela. que eu não estou Já conseguindo tá te mandar. Já está aqui com a gente. Já tá? Porque eu não estou te vendo, Lívia. Tá caindo. Voltou, meu amor, graças a Deus. E então eles estão alinhavados. Porém, a compensação nem sempre é uma compensação cega ou negativa. Ela pode ser uma compensação consciente, né? Eu, por exemplo, a minha avó materna, ela teve uma época que ela teve uma internação no Pinel, no hospital psiquiátrico da época, né? Que existia. E hoje eu estou aqui trazendo saúde emocional. Você já quebrou isso, uma forma de compensar pela minha avó. Exatamente. Exatamente. Mas teve épocas que eu tomei medicamentos controlados, que eu tive depressão, que eu tive vontade de morrer. Vários pensamentos que eu não sabia. Sim. Porque eu estava identificada tentando compensar algo da minha avó. Vovó, eu te sigo. Sim. Eu te sigo. E hoje eu pude ressignificar
E essa compensação, ela virou uma compensação consciente. Rogério, boa noite. É do grupo de estudos. Seja bem-vindo, Rogério. Rogério Picado. Quer falar, Alessandra, um pouquinho, Lívia? Pode complementar aí a nossa Isso é fala. muito forte, né, que você está falando, o Kate, porque embora a gente não conheça, no caso você falou da sua avó, né, uma pessoa que você conheceu, mas embora a gente não conheça nossos ancestrais, eles vieram antes da gente, a gente está aqui hoje por causa deles. Então, todos fazemos parte de um mesmo sistema, mesmo que não nos conheçamos, isso é muito forte, né? É demais, né? Verdade. E assim, Porque é inconsciente. e assim, a gente, né, como a Lívia falou, né, a gente pensa, né, numa prevenção de um suicídio, alguma coisa assim, porque a gente tem uma dor. E essa dor, às vezes, vem pra gente e a gente não sabe como. Mas quer ver uma coisa que a gente pode trazer um prejuízo pra gente, quando a gente julga. E às vezes sem saber que está julgando ou fazendo mal, né? Por exemplo, quando eu questiono meus pais, eu falo assim: pai, olha só, você tem que fazer isso, é melhor para você isso, sem saber que ele é maior do que eu. Então, ele já é adulto, entendeu? Eu que tenho que tomar dele, não eu dar para ele, né? Então eu preciso dar essa honra também quando a gente fala assim que existe as desordens, a desordem do lugar também. E às vezes você está no lugar errado, né? E sem saber, né? Eu não digo aquele caso do pai, do filho que cuida do pai, que assim, ele tem uma doença, uma questão mais séria, né? Mas esse não, né? Ele realmente precisa dessa ajuda. Mas quando Essa é uma forma de honrar também aquele pai, né? Sim, Sim. mas quando você chega e muda assim, ai, eu não aguento o papai falando assim com a mamãe. Poxa, por que ele faz assim? Pai, você tem que agir dessa forma. Então, isso você acaba trazendo dano, prejuízo, algo disfuncional pra gente, né? E aí a Josina tá falando assim, ó, é por isso que uma família disfuncional traz tantos danos, traz. E vocês não sabem, às vezes, o que tem. Então, por isso que eu falei até no início que a constelação, ela parece tipo um raio-x, entendeu? Você vai ver aonde o campo vai te mostrar, aonde vai tá quebrado, aonde tem um dano ali, né? E dali em diante, a gente vai seguir uma mentoria, um acompanhamento para a gente poder corrigir aquilo. Tem alguém falando aí. E não é culpabilizando. Ah, Kate, então você teve culpa porque seguiu sua avó. Foi inconsciente. Eu estou a serviço do clã, a serviço do campo, a serviço da família, a serviço do sistema. Tá? Eu estou a serviço desse sistema. Sim. Então, é repetir. E minha filha teve. E é repetir e repetir até nos tornar um buscador. Sim. Como nós estamos aqui. Alguém quer ler? Lê para mim, Lívia, o que a Bruna colocou, por favor. A Bruna. Minha filha tem 16 anos, está com pensamentos de suicídio. Porém, na família do meu esposo no passado, teve uma tia dele que se suicidou, se jogou de um poço. Aí, exatamente o que a gente estava falando. Bruna, ela tá repetindo para padrão, tá sendo leal a essa tia. Lealdade né? invisível. Uma lealdade invisível, né? E aí ela precisa ter uma quebra nisso. E aí eu aconselho a você, né, a buscar uma constelação. Se você quiser, estamos nós aqui, temos nós três, né? E mais as meninas, né? E mais a professora, mais a nossa mentora. Então, para a gente poder te ajudar no que puder, né? Para a gente quebrar isso, porque realmente tem alguma coisa no seu sistema. E isso precisa ser visto, né?
ser visto, ser pertencido, sem ser julgado, né? Dar um estado de amor, de acolhimento a ela. Exatamente, exatamente. Lívia, quer falar um pouquinho? Não, já complementei o que a Alessandra já tinha falado. Wagner, seja bem-vindo. Tem muita gente aqui na live, gente. Olha, tá muito bom. Tô Muito adorando obrigada. a participação de vocês. Ah, é uma honra, né? Quem foi que falou? Foi a Bruna. Bruna, nós estamos aqui, tá? Para te acolher. E eu atendo criança e adolescente. A gente está com um projeto aí de pacote com constelação familiar. Muito bom. Aí, se quiser, você pode me chamar no privado ou chamar uma de nós, né? A Alessandra ou a Lívia. Eu atendo tanto na psicanálise, essas demandas, quanto na constelação familiar sistêmica. Mas como essa live é sobre constelação familiar, e é um pensamento que você já percebeu que houve alguma coisa no seu campo, o que nós recomendamos é a constelação familiar, tá? Gente, tá terminando, acredita? Nossa, passa muito rápido, gente. Já, gente. muito Vamos falar, rápido. deixa eu falar, vamos Tinha que falar ser aqui do nosso programa, né, terapêutico, né, gente? A Lê falou, Isso, os seus vou aqui projetos. dar uma embasada. A gente tem um programa terapêutico chamado Constelando para Restaurar, e ele foi pensado para levar autoconhecimento, né, tanto nosso quanto conhecimento da nossa história, história de todos os nossos ancestrais, através da constelação familiar sistêmica. Então, se você se interessou pelo assunto, fez sentido para você, manda uma mensagem para Kate, que depois da live a gente responde e te orienta certinho, tá bom? Isso, gente. Gente, olha, e eu acho que é mais barato do que uma pizza a cada sessão. Tô brincando, não chega a ser tanto. Mas às vezes a gente pensa que os valores são absurdos, né? Ah, não vou nem procurar saber, porque elas são famosas, estão fazendo live. Famosa a gente é, né? Só que a gente, tô brincando. Só que a gente tem um valor acessível, que a gente sabe a sociedade aí como que está, a gente precisa trazer, né, essa saúde emocional para vocês, tá? Então procura saber os valores, chama a gente no privado, né? Perguntar não paga, É isso aí. então pode perguntar, pode nos chamar no privado, tá bom? Que a gente está aqui para ajudar vocês, trazer a saúde emocional. Esse programa é para homens, mulheres. Kate, o que eu posso constelar? Nós constelamos algumas situações. Eu já constelei, por exemplo, minha corda vocal, que estava doente, enferma, e descobri qual foi a origem emocional daquela enfermidade. O meu esposo já constelou a empresa dele. Kate, empresa, isso, exatamente. Nós podemos constelar tudo que vocês possam imaginar, tá? Desde que o campo permita. Não vai sair por aí constelando tudo, não é isso. Tudo tem uma ordem, tá? Lembra das 3 ordens sistêmicas? E nós estamos debaixo dessas ordens, debaixo de uma mentora, que estamos fazendo tudo de acordo com o que Bert Helling passou pra gente, tá bom? Fala, Alessandra. Aí assim, né? Assim, a gente tem atendimento presencial, né? Tanto com bonecos quanto com representantes, que são experiências fantásticas, né? Tanto uma quanto a outra, tanto quanto você vê o representante, né? Ele movendo o campo como fosse a sua, sendo o seu campo, né? Sendo a sua vida, a sua história, é maravilhoso. E a gente tem também esses dois, né, tipos, os de boneco e os representantes, também como online, tá? Então, assim, Sim. que a distância Isso. não híbrido, seja né? um Isso. empecilho para você nos procurar e pedir ajuda, né? E Exatamente. é isso. Gente, olha, quero agradecer. Tem muita gente online chegando, também. entendeu? Tem gente chegando agora, amiga aí, a Raquel, a minha tia de coração, a Kátia, o Rogério e a Lu, muito obrigada por terem vindo, entendeu? E tá aí, né? A Zuzu já foi... Gente, não sopra sozinha. Foi? A Zuleika, essa Fala, daí é amiga. amiga de adolescência. E ela já foi representante 3 vezes. Você tem que agora ser representante com o nosso grupo, Zuleika, que você vai ver como é fenomenal. Entendeu? Mostra aí pro
Wagner os bonecos, Alessandra. Ele quer saber como assim, como que são os Deixa eu pegar bonecos. Os bonecos vai representar a gente ou alguma situação que a gente passou e a gente quer saber. Por exemplo, o que aconteceu comigo que eu constelei minha corda vocal, né? Eu precisava passar num concurso público e minha corda vocal não ficava boa. Aí esses bonecos são representantes. Para falar, Kate, coloca sua mãe no campo. Aí eu vou lá e escolho um boneco, vai estar tudo vazio. Eu escolho um boneco que vai representar a minha mãe. Coloco o seu pai no campo. Aí eu vou escolher um boneco e vou colocar ali no campo. Escolhe você, coloca você no campo. De acordo com o posicionamento desses bonecos, aí o constelador vai fazer a leitura do campo, porque o campo vai emanar, o campo vai trazer para a gente. E eu vou. Isso tudo alinhando a minha história que eu já passei para o constelador. É assim que funciona. Tá? Os bonecos são apenas representantes. E eu não conseguia fazer um exame que desse sem calo vocal e sem a corda aberta. Sempre parecia aberta. E eu constelei. Eu fiz um online, nem fiz com representante, também tem outro tipo, né? Que a gente faz também de forma online, como mentoria. E eu tô aqui, ó. O exame, 0 bala, porque eu constelei. Então, vale a pena. Nós estamos falando daquilo que nós vivemos, né, Alessandra? Sim. Foi prática. Constelação, depois que você vive a constelação, você presencia a constelação, você traz isso como estilo de vida, entendeu? Igual o vegano, ele deixa de comer carne, né? Ele escolhe o tecido, né? A gente é assim também. A gente escolhe a forma de falar as nossas palavras. E isso, é claro, é uma construção, né? Mas modifica, gente. E traz diferença. Modifica, é perfeito. O campo, gente. É muito bom. O campo vibra o tempo inteiro, não tem como. Vibra o campo. Lívia, você quer agradecer aí os seus convidados, o pessoal que entrou? Vamos para os agradecimentos agora. Algumas pessoas aqui entraram que eu convidei, tudo mais. Minha prima, amigas aí, ex-professora Juna, maravilhosa, Nath, deixa eu ver mais aqui, Suelen, as meninas do nosso grupo também. Beijo, gente, obrigada. Simone estava aí. Noelma, vi Simone, vi Elaine. Ai, gente, gratidão. Obrigada, tá, menina? A Alessandra quer agradecer. Não, eu quero agradecer aí meus amigos, entendeu? Amigos de infância, minha família, Simone, minha prima, meu tio, né? Meu pai entrou, gente. Minha tia também, gente. Todo mundo aí apoiando, porque eles têm visto também a diferença em mim, né? Às vezes, né? E isso tem movimentado. Elaine, 1h da Portugal. Elaine tá falando. Aí, 1h a menina lá. Elaine tá falando que que linda! Aí, ó, só você para estar com a gente 1h da manhã acordada. Eu espero que o campo vibre aí, ó, em Portugal, que a gente vai estar lá ano que vem. Vamos fazer uma live lá, gente. Gente, gratidão. Vamos fazer uma live lá. Gratidão a todos vocês, principalmente aí nossa corajosas, maravilhosas, Alessandra e Lívia. Vocês, assim, são 10, aceitaram o desafio. Que a gente manda bem na constelação, né? Na live é um desafio. É a primeira, tá, gente? Mas a gente enfrentou. A gente enfrentou. Estamos aqui. Outras virão, como a Alessandra falou. Tá todo mundo aí surgindo muita ideia. Eu tô amando, tá? Marquem a sua constelação. A Esther vai fazer um workshop que ela fala sobre o sucesso. Tem a face da mãe. Muito bom. A gente começou tudo com workshop, né, gente? Estamos aí, ó, até hoje. E ela vai fazer no sábado, lá no Recreio, Esther Silva. Psicanalista Esther Silva. É só vocês seguirem aí o Instagram da nossa mentora. Gratidão a todas que entraram nessa live, todos. Que Deus abençoe, que a gente consiga. Eu quero agradecer de coração. E eu quero deixar aqui, porque todo fim de live eu falo.
Ah, Kate, eu não tenho dinheiro para pagar terapia, para fazer constelação, tenho um pensamento suicida. O que que eu faço, né? Nós temos o CAPS, nós temos o CRAS, nós temos o CVV, é o Centro de Valorização da Vida. É só você ligar 188 do seu celular. Ele funciona 24 horas por dia, a ligação é gratuita, tá? É um serviço de apoio emocional pelo telefone. Às vezes são pessoas de outro estado. Você não precisa se identificar. Você pode falar tudo o que você precisa, que ali eles vão te dar apoio emocional, baseado ali na técnica de Carl Roger. Eu já fui voluntária do CVV, e assim, eles são muito capacitados para tudo isso, para te dar um atendimento do jeito que você merece, do jeito que você precisa, tá? Mas assim que possível, procure terapia, procure ajuda, né? E o lema desse ano é: se precisar, Peça. peça Peça ajuda. ajuda. Estamos aí, gente. Tá? Tá? Beijo. Meninas, Gente, meninas e meninos, Obrigada. Tá beijos, aí nos nossos gratidão. arrobas Que e Deus podem abençoe mandar qualquer coisa vocês. direct pra gente, tá? isso. Obrigada aí Isso, demais manda presença. direct. E a nossa Verinha, próxima obrigada. live segunda-feira, Segunda. dia 25 de setembro, às 20h20, com Esther Silva e Matred. Aí a gente vai falar como ressignificar o pensamento suicida através da constelação familiar sistêmica. Olha, você não vai Verinha, perder, né? Já manda o banner aí para todo mundo que eu vou lançar daqui a tá bom, pouquinho. então. Beijos, Beijo, Elaine. gente. Amo vocês, meninas. Tchau. Gratidão. Beijo. Tchau, Obrigada tchau. por tudo. Tchau.